Deus operou o jovem liberto de descamação nos pés. Congregação Cristã no Brasil. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte sobre a pequena cidade do interior onde morávamos. Eu, um jovem de 23 anos, havia acabado de chegar da reunião de doutrina na Congregação Cristã, onde mais uma vez ouvirá as palavras de consolo e exortação dos irmãos mais velhos. Mas apesar da paz que sentia no coração, havia algo que me afligia há meses, uma enfermidade estranha e dolorosa que se manifestava nos meus pés. Não era apenas um incômodo passageiro, mas uma luta constante que me deixava abatido, envergonhado e às vezes até desanimado. Tudo começou cerca de um ano antes, quando notei que a pele dos meus pés começou a descamar de forma anormal. No início, pensei que fosse apenas ressecamento por causa do calor ou do calçado apertado. Comprei cremes, lavei os pés com mais cuidado, mas nada adiantava. Com o passar das semanas, a situação piorou. A descamação se tornou intensa, formando camadas grossas de pele morta que se soltavam em pedaços grandes, deixando a pele por baixo vermelha, sensível e às vezes sangrando. Os dedos dos pés ficavam rachados, e qualquer movimento causava dor. O cheiro também era forte, o que me envergonhava profundamente, especialmente quando precisava tirar os sapatos na presença de outras pessoas. Procuramos um médico, que diagnosticou como uma forma severa de dermatite ou micose. Ele receitou pomadas, comprimidos e orientou que eu mantivesse os pés sempre secos. Segui todas as instruções à risca, mas a melhora era mínima e temporária. Sempre que parecia melhorar um pouco, a descamação voltava com ainda mais força. As noites eram as piores, porque a coceira era insuportável. Muitas vezes eu acordava arranhando os pés até sangrar, sem conseguir dormir. Minha mãe, uma irmã fiel na congregação, via meu sofrimento e orava por mim todas as noites, colocando as mãos sobre minha cabeça e pedindo a misericórdia de Deus. Mas apesar das orações e dos cuidados, a enfermidade persistia. Comecei a me sentir culpado, como se estivesse fazendo algo errado ou como se minha fé não fosse suficiente. Em algumas reuniões, quando os irmãos falavam sobre a cura divina, eu me perguntava, por que Deus não me cura? Será que Ele não está ouvindo? Esses pensamentos me atormentavam, e eu chegava a chorar em silêncio, pedindo perdão por qualquer falta que pudesse estar impedindo a minha cura. Um dia, após uma reunião de oração, o irmão mais velho da congregação local me chamou e perguntou como eu estava. Com vergonha, mostrei meus pés, enrolados em bandagens para esconder a descamação. Ele olhou com compaixão e disse, meu irmão, não desanime. Deus conhece o seu coração e sabe do seu sofrimento. Vamos orar juntos. Ali mesmo, na saleta dos irmãos, ele e outros 2 irmãos mais velhos impuseram as mãos sobre mim e clamaram a Deus em voz alta. Eu fechei os olhos e senti uma paz estranha, como se uma carga estivesse sendo tirada de mim. Mas quando cheguei em casa, a dor e a descamação ainda estavam lá. Isso me deixou confuso. Será que Deus não quer me curar? Os dias seguintes foram difíceis. A enfermidade parecia piorar, e eu comecei a evitar sair de casa para não ter que explicar aos irmãos porque ainda não estava curado. Minha mãe, percebendo minha angústia, me levou para uma reunião de oração especial, onde muitos irmãos se reuniram para interceder por mim. Lá, uma irmã mais velha, conhecida por sua fé simples e sincera, se aproximou e disse, filho, não é por falta de fé que você não está curado. Às vezes, Deus permite que passemos por provas para que nossa fé seja provada e para que sua glória seja manifestada. Não desista de clamar. Aquelas palavras me tocaram profundamente, e eu decidi que não importava quanto tempo demorasse, eu não deixaria de confiar em Deus. Mas a prova não terminou aí. Cerca de 2 semanas depois, a descamação se espalhou para as mãos. Era como se o meu corpo estivesse se desmanchando aos poucos. As palmas das mãos ficaram grossas, rachadas e doloridas. Qualquer coisa que eu pegasse causava ardência. Não conseguia mais trabalhar direito, e isso me deixava ainda mais abatido. Meu pai, um homem de poucas palavras mas de grande fé, me chamou certo dia e disse, filho, eu sei que está difícil, mas lembre-se de que o Senhor Jesus também sofreu. Ele não nos abandona. Vamos jejuar e orar juntos. E assim fizemos. Por 3 dias meu pai e eu nos reunimos de manhã e à noite em jejum, pedindo a intervenção divina. No 3º dia do jejum, enquanto estávamos ajoelhados no quarto, meu pai começou a orar com lágrimas nos olhos. Pai Celestial, Tu que és misericordioso e poderoso, olha para o meu filho. Tu conheces a sua dor, a sua vergonha, o seu desânimo. Senhor, se for da Tua vontade, cura-o agora mesmo, para que a Tua glória seja vista e para que ele possa servir-te com alegria. Eu não conseguia falar, só chorava. De repente, senti um calor estranho percorrer meu corpo,
começando pelos pés e subindo até as mãos. Era como se uma corrente elétrica suave estivesse passando por mim. Meu pai parou de orar e olhou para mim. Você sentiu algo? Eu balancei a cabeça, sem entender direito o que estava acontecendo. Naquela noite, antes de dormir, lavei os pés como de costume, mas notei que a pele não estava descamando tanto quanto antes. No dia seguinte, acordei e, para minha surpresa, a coceira havia diminuído muito. Corri para o banheiro e examinei os pés. A pele ainda estava grossa em alguns lugares, mas não havia mais aquelas camadas brancas se soltando. As rachaduras nos dedos estavam fechando e a vermelhidão havia diminuído. Minhas mãos também estavam melhores, menos ressecadas. Chamei minha mãe, que começou a chorar de alegria. Deus ouviu nossas orações, filho. Ele está operando. Nos dias que se seguiram, a melhora foi visível. A cada manhã, eu acordava e via que a pele estava mais normal, mais suave. A dor foi desaparecendo, e eu conseguia andar sem sentir aquele incômodo constante. Os irmãos da congregação, ao verem a mudança, começaram a glorificar a Deus. Um deles, que havia orado por mim antes, disse: Viu, irmão? Deus não esquece dos seus. Ele só estava esperando o momento certo para mostrar o seu poder. Mas a cura completa ainda não havia chegado. Havia momentos em que a descamação voltava um pouco, e eu ficava apreensivo, com medo de que tudo voltasse como antes. Foi então que, em uma reunião de domingo, o irmão que presidia leu o Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aquelas palavras ecoaram em meu coração. Entendi que Deus não havia me abandonado. Ele estava me curando aos poucos, para que eu aprendesse a confiar nele em cada etapa. Decidi então que não ia mais me preocupar com quando ou como, mas simplesmente agradecer a Deus por cada pequena melhora. Comecei a participar mais ativamente das reuniões, a cantar os hinos com mais fé, a orar com mais gratidão. E pouco a pouco a cura se completou. Após cerca de um mês daquela noite de jejum e oração com meu pai, meus pés e minhas mãos estavam completamente normais. Não havia mais descamação, nem dor, nem cheiro. Era como se nunca tivessem estado doentes. O dia em que percebi que estava totalmente curado foi inesquecível. Estava calçando meus sapatos para ir à reunião e, pela primeira vez em mais de um ano, não senti nenhum incômodo. Fiquei ali parado, olhando para os meus pés, e as lágrimas começaram a cair. Não eram lágrimas de dor ou de desespero, mas de gratidão. Deus havia me ouvido. Ele havia me curado não no meu tempo, mas no seu, da maneira que ele sabia ser melhor para mim. Naquela noite na reunião, quando chegou o momento dos testemunhos, levantei-me e contei tudo o que havia passado. Falei da dor, da vergonha, das noites em claro, das orações, do jejum, da paciência de Deus e, finalmente, da cura. Muitos irmãos choraram comigo, e vários vieram depois me abraçar, dizendo que aquilo havia fortalecido a fé deles também. Uma irmã mais velha, com os olhos brilhando, disse: Isso é obra de Deus, meu irmão. Não há outra explicação. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel em todo o tempo. Ele não me abandonou nem por um instante. Mesmo quando eu duvidei, quando achei que ele não me ouvia, ele estava trabalhando em silêncio, preparando a minha cura. Aprendi que a fé não é só acreditar que Deus pode, mas confiar que ele fará no tempo certo, da maneira certa. Aprendi que as provas não são castigos, mas oportunidades para crescermos na dependência dele. Agora, sempre que vejo alguém passando por uma enfermidade ou luta, procuro encorajá-lo dizendo: não desanime. Deus ouve e Deus vê, e ele operará no momento certo. Porque eu sei, por experiência própria, que ele é fiel. Ele curou os meus pés, mas, mais do que isso, ele curou meu coração. Ele me ensinou a confiar, a esperar, a agradecer. Que este testemunho sirva para fortalecer a fé de quem lê. Que todos saibam que não importa quão grande seja a luta, Deus é maior. Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E se ele operou em minha vida, pode operar na vida de qualquer um que nele confiar. A Deus seja toda a glória, honra e louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Aquele domingo ficou marcado na minha memória como um dos dias mais abençoados da minha vida. Depois do culto, enquanto os irmãos ainda se aproximavam para me cumprimentar, senti um peso de gratidão tão grande que mal conseguia falar. Um irmão mais novo, que também sofria com problemas de pele, me olhou nos olhos e disse: Eu também tenho orado por cura. Ver o que Deus fez em você me dá força para continuar crendo. Naquele momento, entendi que o meu testemunho não era só para mim, mas para muitos outros que precisavam de esperança. Naquela mesma semana, recebi um telefonema de um irmão que não via há algum tempo. Ele tinha ouvido falar da minha cura e quis me contar que estava passando por uma prova difícil com a saúde da esposa.
Ela está com uma dor nas costas que já faz meses, e os médicos não encontram solução. Mas depois de ouvir o que Deus fez por você, pedi a ela que orássemos juntos, e ela concordou. Fiquei emocionado ao ouvir isso. Não era apenas a minha fé que estava sendo fortalecida, mas a de outros também. Na quarta-feira, na reunião de oração, o irmão que liderava pediu que eu compartilhasse novamente o que Deus tinha feito. Desta vez com mais detalhes. Contei como, nos piores momentos, quando a descamação doía tanto que eu mal conseguia calçar os sapatos, eu me ajoelhava no meu quarto e chorava diante de Deus, dizendo: Senhor, eu não aguento mais. Mas se for da tua vontade, me dá forças para suportar. E como, mesmo quando a resposta não vinha logo, eu sentia uma paz que não vinha de mim, mas dele. Um irmão mais velho, que já havia passado por muitas provas, levantou a mão e disse: Isso me faz lembrar do salmista que diz: Esperarei no Senhor. O meu coração se alegra na sua salvação. Às vezes, a cura não vem no tempo que a gente quer, mas vem no tempo que Deus sabe que é melhor. Aquilo me tocou profundamente. Quantas vezes eu tinha me apressado, querendo que Deus agisse no meu ritmo, e não no dele. No domingo seguinte, uma irmã que sofria de enxaquecas há anos me procurou depois do culto. Depois de ouvir você, eu também comecei a jejuar e orar de uma forma diferente. Não só pedindo, mas agradecendo, mesmo sem ver a resposta. Ela me contou que naquela mesma semana, as dores tinham diminuído tanto que ela conseguiu participar de todas as reuniões sem precisar se deitar. Não estou totalmente curada ainda, mas sinto que Deus está operando. Aquilo me fez ver que às vezes a cura não vem de uma vez, mas em etapas, para que a gente aprenda a confiar a cada passo. Um dia, enquanto eu lia a Bíblia em casa, parei em Marcos 5, onde Jesus cura a mulher que sofria de hemorragia há 12 anos. Ela tinha gasto tudo o que tinha com médicos e só piorava, mas quando tocou nas vestes de Jesus, foi curada. Aquele relato me fez lembrar de como eu também tinha procurado remédios, pomadas, conselhos médicos e nada adiantava. Mas quando me entreguei de verdade a Deus, quando toquei, não nas suas vestes, mas no seu coração por meio da oração, Ele me atendeu. Comecei a entender que a fé não é só acreditar que Deus pode curar, mas confiar que Ele quer o melhor para nós. Mesmo quando não entendemos os seus caminhos, Ele está agindo. Lembrei-me de quando, nos piores dias, eu olhava para os meus pés e pensava: será que algum dia isso vai passar? Hoje, olho para eles e vejo a pele sadia, sem descamação, sem dor, e só consigo dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és fiel. Uma noite, enquanto orava, senti o Espírito Santo me levar a agradecer não só pela cura, mas pela prova em si. Porque foi através dela que aprendi a depender mais de Deus, a buscar a sua presença de uma forma que nunca tinha buscado antes. Foi na dor que conheci um Deus que não só ouve, mas que se importa. Que não só vê, mas que age. Que não só promete, mas cumpre. Certa vez, um irmão me perguntou: como você soube que era hora de parar de se tratar e só confiar em Deus? Eu respondi que não foi de uma hora para outra. Foi um processo. Primeiro eu orava e ainda usava os remédios. Depois, comecei a orar mais e a confiar menos nos remédios. Até que chegou um ponto em que senti no meu coração que Deus estava dizendo: confie em mim. Só em mim. E quando fiz isso, a cura veio. Hoje, quando vejo alguém passando por uma enfermidade, não digo apenas Deus vai curar, mas Deus está contigo neste momento, mesmo que você não sinta. Porque aprendi que a presença de Deus não se mede pela ausência de dor, mas pela paz que Ele dá no meio dela. Às vezes, a cura demora porque Ele está trabalhando algo maior em nós do que apenas o alívio físico. Uma irmã que tinha problemas nos rins me disse certa vez: eu já orei tanto que às vezes me sinto cansada de pedir. Eu entendi o que ela queria dizer, porque já tinha passado por isso. Mas lhe respondi: não é o muito pedir que cansa, é o pouco confiar. Deus não se cansa de nos ouvir. Ele se alegra quando depositamos nele a nossa esperança. E isso é verdade. Quantas vezes eu me ajoelhei exausto, sem forças nem para orar direito, e mesmo assim Deus me ouvia. Um dia, enquanto lia o livro de Jó, vi como ele, mesmo em meio ao sofrimento, pôde dizer: ainda que ele me mate, nele esperarei. Aquilo me fez refletir: será que eu teria a mesma atitude se a minha prova não tivesse acabado? Será que continuaria louvando a Deus mesmo se os meus pés ainda estivessem doentes? Essa pergunta me levou a examinar o meu coração. E hoje posso dizer que, pela graça de Deus, mesmo que a cura não tivesse vindo, eu ainda assim o louvaria, porque Ele é digno. Mas Deus, em sua misericórdia, não só me curou, como usou a minha história para abençoar outros. Um jovem da congregação que tinha vergonha de participar das reuniões por causa de uma doença de pele no rosto, me procurou depois de um culto. Eu tenho medo do que os outros vão pensar, ele disse.
Eu lhe contei como também tinha sentido vergonha, como tinha evitado tirar os sapatos na frente dos outros, como tinha me escondido. Mas como Deus, em sua bondade, não só me curou, como me deu coragem para testemunhar. A vergonha só tem poder sobre a gente quando a gente esconde, eu lhe disse. Mas quando a gente traz a nossa dor para a luz, para a presença de Deus e dos irmãos, o inimigo perde a força. Ele chorou, e nós oramos juntos. Alguns meses depois, ele mesmo veio me contar que estava melhor, não só fisicamente, mas espiritualmente. Deus me libertou do medo, ele disse. E isso para mim foi mais uma prova de que Deus não só cura o corpo, mas também a alma. Hoje, quando olho para trás, vejo que a minha cura não foi só um milagre físico, mas um milagre de fé. Porque Deus poderia ter me curado no primeiro dia em que orei, mas Ele permitiu que eu passasse por aquele vale para que a minha confiança nele se tornasse inabalável. Para que eu aprendesse que mesmo quando tudo parece perdido, Deus está no controle. E isso me faz lembrar de uma coisa que um irmão mais velho sempre diz: Deus não nos tira das provas para nos poupar, mas nos leva através delas para nos fortalecer. E é assim que eu vejo a minha história. Deus não me tirou daquela prova de imediato, mas me sustentou nela, me ensinou nela, e no tempo certo me libertou dela. Agora, sempre que sinto uma dor, um desconforto, ou até mesmo um cansaço, em vez de reclamar, eu oro: Senhor, se esta é uma prova, me dá forças para passar por ela. Se é uma correção, me ensina o que preciso aprender. E se é uma batalha, me dá vitória. Porque aprendi que na vida cristã, não há sofrimento sem propósito. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E assim, dia após dia, continuo caminhando. Não porque não tenha mais provas, mas porque sei que em cada uma delas, Deus está comigo. E se Ele esteve comigo na descamação dos pés, se Ele esteve comigo nas noites de dor, se Ele esteve comigo quando a fé parecia fraca, então Ele estará comigo em tudo mais. Que este testemunho não seja apenas uma história de cura, mas um lembrete de que Deus é fiel, que Ele não muda, que Ele ouve as nossas orações mesmo quando achamos que Ele está em silêncio, que Ele age mesmo quando não vemos, e que no final a sua glória será revelada e nós diremos como Jó: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. A Deus seja toda a glória pelo que Ele já fez, pelo que está fazendo e pelo que ainda há de fazer, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém.